E aqui vamos lá, né, dar continuidade, né, para hoje, um belo dia no Megamonium. Aonde, né, vamos aí fazer a boa de lançar 2 vídeos hoje, né, ao dia. Então não esqueça de deixar o likezinho, rapaziada, para dar aquele moralzinho, né. Aquele esqueminha de sempre, né, sempre deixar aí o sininho ativado, né, para poder não perder as novidades, tá? E vamos aí dar aquela sequência marota de séries, super séries de vídeos sérios sobre tipagem e seus times. Se não me engano, já fiz 2, né? Até então, falando sobre o psíquico, né, que agrega quase todos os times. Aí eu falei sobre água, Fire, lutador. Se não me engano, eu falei sobre já fadas, né? Time de fada até então. Quem mais eu falei, mano? Eu não lembro. Fada, metal, né? Se não me engano, foi fada e metal. Show de bola? Então aqui vamos falar sobre... Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Vamos lá, qual o time que tá mais agregando, né? Talvez o Fantasma, né? Já que tem aqui, né, no despacho aqui, ó, o Carylex, Dark Rose e o Zacian. O Zacian já falei sobre ele, né? Tem lá no time sobre fadas, tá? No vídeo aí de série sobre times, tem eles na fadinhas, tá? Então aí, pra quem não viu, né? Espero que veja, tá? Será que eu botei fada, mano? Agora eu não lembro se eu botei fada. Pronto, então não tenho certeza, né? Que eu falei sobre psíquico, só que eu falei sobre fada. Que era metal, aí a Magen, né? Eu falei sobre a Magen, que compõe, né, no time fada. Então vamos lá. Aproveitar aí, né? Vamos falar sobre fantasmas, né? E fadas, né? Basicamente aí, né? 2 times até então interessantes. Beleza? Eu não lembro agora se eu falei sobre fadinha, mas vamos lá. Né? Basicamente. Bom, seguinte. Aqui, né, não tem tantas opções, tá? São bem variados aí os times. Até então, o único time completinho, né, assim, com 6 pokémons aí são, no caso do Fantasma. Até então. Aqui não tá aparecendo todos não, né? Porque uns são psíquicos, né? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tá certo, tá certo. É porque eu tô vendo um pouquinho mesmo, mas assim mesmo. Pronto, basicamente. Aqui, Mega Dians como SS é o principal pilar do time Fada até então e de outros times aí, tá? É o time rocha até então, time terra, né? Eu posso até agregar nesse vídeo ele, né? Como eu sempre faço de 3, né? Então vamos falar sobre fada, time terra, né? Basicamente, e time fantasmas. Se bem que tem aí os times, tá? Eu já fiz o vídeo sobre os times, tá, rapaziada? Né? Vamos botar assim, pronto. Agora sim, ficou legal. Show de bola? Então vamos lá. E com o Groudon, né? Que é o time terra, né? No caso já aparece o primal Groudon, né? Como seu SS. Show de bola. Eu falei particularmente ele em um time aí, só que foi no time Fire, né? A opção que ele pode agregar no time Fire como um tanque, né? Que causa muito dano de contra-ataque. Não contra-ataque, né? De rebote, que é o que? Dano, você sofre dano e repele parte do dano no alvo, tá? Então um alvo leva ali dano de reflete, beleza? Bem parecido com o Escudo da Diança, que é o mesmo lance. Leva dano, reflete o dano contra o alvo inimigo. Ok? Então assim, vamos lá, né? Falar particularmente de fada. Fada, mano, é bem, né? Simples aqui, porque se eu botar... Ela não vai gerar o time terra com algumas fadas. Então vamos colocar aqui uma... Então, né? Basicamente de danozinhos refletidos. Reflexion. Vamos botar aqui, mano. Pronto, aqui faz, né? Já o Jus. É aquele famoso, né? Que eu falei sobre psico. Basicamente ele agrega aqui o time com HD voal, né? Que eu falo. Acho que eu falei, né? Sobre isso aqui. Eu me lembro que eu fiz o time, né? Basicamente fadinhas, tá? Onde, né, é o famoso, mano. Esses aqui, pronto. Essas 4 aqui é o que compõe o time principal das fadas, né? Com a opção de você ter a Meloita ou a Pirueta, tá? Você só precisa pegar uma, não sei qual das 2 é vendida, não sei se é a do cabelo verde, que é a Meloita, né? Eu acho que é a Meloita que é vendida, né? Que é a área, né? A área. Aí, basicamente, você pegaria ela pra compor, tá? Lembrando que se ela tiver no time, né, com a Gardevoir Shine, ela se torna... no caso, uma fada, tá? Aquela tipagem normal dela é equivalente a virar uma fada, só que em combate, tá? Não na tipagem assim na hora de fazer aqui, tá, rapaziada? Show de bola? Mas, assim, para mais dano, eu acho que a Pirueta é melhor, né? Que é a lutadora. Mas aí vai depender muito do seu critério. Show de bola? Então aqui seria o time mais puxado pra fada, né? Usando a Mega Dians até então. Podendo trocar algumas opções, tá? No caso aqui, o Meu Origem, ele compõe, né, o lance lá que eu falei da passiva da Gardevoir sobre pokémons belos. Quanto mais pokémons bonitos que tem aqui no time, mais forte ela fica em campo, beleza? E quanto mais fada em campo, mais forte fica o escudo da Mega Dians. Então é aquele, né, o famoso, um ajudando o outro. É assim que você faz um time legal. Esse time aqui já é um time um pouco mais assim, digamos, barateado, tá? Porque compõe vários decimais, né? E possa ser que funcione bem. No caso aí o Meu Origem, né, vai até então dar um suporte, né? Aí um suporte bem legal, certo? Para tanto aqui no caso a área como a Gardevoir por serem psíquicas, tá?
Aí você pode vir e tal, pá, aí eu venho com a pirueta, então eu foco, né, a sobrevivência, no caso aqui do meu origem, que ele vai gerar pro time, mas pra aqui a Gardevoir, é aquele esquema que eu digo, né, se você deixar ele 8 estrelas, ele pode, né, fazer até um psíquico seu não morrer durante 2 turnos, né, ele mantém ele ali vivo, sobrevivendo, bem chato até então, é o melhor par, né, pra se utilizar com Y, devido a isso. E aí, vem o famoso fada psíquico, né? Que aí vem o Mewtwo Y para aqueles que gastam mais dinheiro, né? Como eu digo. Aonde ele entra no time? Claro que no canto da Meloita, certo? Porque eles usam a mesma trinket, o mesmo recurso, né? De up, tipo de amizade, tá? As trinket para upar o equipamento, certo? Basicamente tudo, eles é a mesma coisa. Então, assim, entre ela aqui e o Mew Y, mano, obviamente o Mew Y é superior em termos de dano, tá? Aí vem o Galed, né, que é o lutador psíquico, que com a Gardevoir ganha uma passiva lá, parcerias em que dá pra, né, no início ela encaixar, como eu mostrei no time psíquico que eu fiz, né, sobre, beleza? Lutador psíquico, pronto. Com a Gardevoir que ele pode entrar, no caso ele pode entrar no canto dela ali, caso você não tenha um Y da vida, ok? Então você pode estar colocando ali. Show de bola? Bem prático, bem básico. Mas aqui o lance do time é o quê, rapaziada? Basicamente é um time focado em controle, né? E dano, assim, dano não é tão alto, né? Mas eles são muito focados em dar controle. Porque a Gardevoir, ela aumenta, né? Aumenta, no caso aí, o tanto, né, de charme que suas fadas podem efetuar contra os inimigos. Ela aumenta, tipo, acho que em 100% se for um Pokémon fada. Então, basicamente, a Meloita tá lá, ataca. Muito interessante a Meloita, tá? Porque ela tem uma habilidade de até ficar furtiva, né? Então ela consegue ficar invisível ali. E ela consegue desferir, né, sempre 2 ataques, então ela nunca toma controle, beleza? Por quê? Porque ela bate com as duas formas. Mesmo que você escolha uma dentre delas, né, a skill dela vai ficar focada em uma das tipagens, né? No caso da área, ficaria psíquico fada. No caso da pirueta, que é a que usa, né, esse chapeuzinho aí meio estranho, seria lutadora com fada, ok? Então tem isso aí, né, pra vocês se ligarem. Aí aqui, pá, skill, ó. Tá vendo o coraçãozinho ali? Pá, deu charme. Vem aqui adiante, skillzinha, ó, charme, por quê? Né, ela ganha o buff, tá? No caso ali, ganha um melhoramento da própria Gardevoir, certo? De poder causar controle, né, no inimigo. Aí vem o Miorige, dá a skill dele, né? Copia o Pokémon mais forte, né, do seu time. Até então pega um pouco HP, né? Porque foi nerfado isso aí, antes era muita vida, agora é só um pouquinho de vida mesmo. Basicamente para ele tomar um hit, né? E não sofrer dano na sua vida normal. Aí vem o Shine, dá a skill dele, acerta todo mundo aqui na frente, show de bola. Maguerna dá sua skillzinha também, ativa as armadilhas e ativa o espelho. Esse espelhozinho aqui, ele sofre até um dano. Metade do dano é convertido em cura, não em cura, né? Eu acho que é em escudo, se eu me engano, para a própria Maguerna. E a outra metade vira, né, dano de reflete contra o inimigo. E reflete também efeitos negativos como controles, tá? Acho que de nível 1 e nível 2, mano, ela consegue refletir, então é bem chato. Aí você mete a ult aqui, ó, pá, acerta a backline, ela foca a backline e dá controle. Aí ela vem na outra forma dela, né? E consegue bater novamente. Então, basicamente, ela sempre tá atacando 2 vezes, tá? Então, essa Meloita, antigamente, mano, era bem chata, tá? De se enfrentar devido a isso. E assim é o time, né? Composto, tá? Um time mais composto de fadas. Aí vem o esquema, né, do famoso, quando você, né, pega o bom de um junto com o bom de outro. Aí vem as misturas, tá? Como eu digo, a melhor mistura aqui seria Psico, né? Que combinaria mais com o time até então. Aí, bem simples, entraria o Y aqui no canto da, né, Meloita. Pronto, o time ficaria o mesmo, né? O meu origem ia dar suporte pro Y, né? Fazendo que o Y durasse mais. E aí você tem um famoso fada psíquico. Show de bola? Então é isso, né? No máximo do máximo, mano, você pode agregar o Tiranitar no time fada, tá? Ali no canto do Y, né? Beleza, ele poderia entrar ali no canto, né? Como opção Tiranitar. Porque aqui ele fica mais no time, né, focado em terra. Por quê? Devido à sua passiva, tá? Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Devido a essa passiva aqui da Tempestade de Areia. Só que você se liga que são 2. Essa aqui é a básica, tá? Que é quando você só tem Pokémons Pedra e Rocha e você não usa Mega Diance. Então você ativa só a Tempestade comum, tá? Que também é bom, porque, ó, vai aumentar pros seus colegas de tipo Rocha e Groudon tipo, aumenta defensivamente, né, a passiva Damage Increase 20%, ou seja, aumenta a redução de dano e o dano, né, em 20% dos Pokémon Terra e Rocha. Se você tiver Mega Diance, essa passiva melhora, atualiza para Grande Tempestade de Terra, né, Tempestade de Terra Sagrada. Então assim, é o mesmo lance, ó, para os amigos tipo Rocha e Groudon, Pokémons Defense and Passive Damage Increase em 30%, ou seja, aumenta o dano, a redução de dano e aumento de dano. Além de todo ataque, né, que o Pokémon ali de terra fizer no turno, vai causar um dano Rolling Damage de 300 mil brutos, ou seja, 300 mil dano diretamente. Isso aqui no início é muito forte, tá? Mas só funciona no nível 70 porque tem que ter a Mega Diance, né, junto com o Tiranitar no campo. Aí dá pra ativar essa Tempestade de Terra. E aí vem um lance, né, de você poder assim usar Pokémons Fada, né, que é o famoso, usar fadinhas aqui, né,
com o Pokémon Terra. Só que lembre-se que hoje em dia já tem mais Terra, né? Vem um Garchomp aí. O Garchomp consegue entrar, né, nesse time aqui tranquilamente, tá? E tem uns times que eu falei sobre Garchomp, tá? Pra vocês aí, caso vocês queiram ter interesse, né? Focar, que é o famoso Dragão Terra. Então, basicamente, PGzão aqui, pá, danozão, causa banho. Tá vendo que quando ele bateu, causa um danozinho extra, ó? Ele vai dar o dano e por fora causa um dano no final, né? Esse dano é justamente o dano sagrado da Tempestade de Areia. Essa Tempestade de Areia fica ativa direto, Buda, somente quando a Mega Diance, né? Não sei se o Tyranitar morrer, eu acho que o efeito cessa. Se a Mega Diance morrer, o efeito cessa. Não, no caso o Tyranitar que é o responsável, então ele tem que durar o máximo possível. Enquanto ele estiver vivo, fica ativado. Quando ele morre, aí você acaba o efeito, some o efeito, tá? Porque só a Mega Diance não tem. Se a Mega Diance morrer, aí o efeito reduz para aquela Tempestade de Areia comum, né? Que eu falei que não vai causar dano extra, né? Dos 300 mil, mas vai continuar ativando lá o efeito de, né, redução de dano e aumento de dano. Então, assim, a importância do Tyranitar sobreviver é muito alta. Então, lembre-se disso, tá? Para o time rodar, mano, ele tem que ser muito bem upado para não morrer com facilidade. Aí vai, o time bate, né? Causa mais dano ali, ativa as passivas. Aí aqui no caso da Magerna, nesse time, por quê? Porque a Magerna, ela trabalha muito com o mesmo esquema da Diancie, né? Reflete dano, tem um dano de armadilha, né, tal. Então assim, ela agrega, né, na composição de dano de passiva, que é aqueles Pokémon que causam mais dano de passivas, tipo queimação, dano contínuo, terremotos, né? Esse tipo de lance. E no caso aqui a Gardevoir, eu acho que alguns usam, né? Tipo assim, esse time aqui, mano, era usado antigamente, tá? Muitos usavam esse time antes de vir um Mega Mewtwo e tal. A galera usava esse time aqui até então, porque é um time mais defensivo, tá? Tanca bem mais, e um time mais assim, meio que, né, causa dano a longo prazo, tá? Quanto mais durar, mais dano eles vão fazer. E aí começou a chover, doideira. Mas é isso, tá? Aqui é sobre o time Terra, mas eu vou fazer aqui pra vocês também, porque não tem a opção, pra ter a opção com Garchomp aqui, né, mano? Porque ainda não apareceu, ó, o joystick, tá vendo aqui que não tem? Os Pokémons mais novos não tem, né? Os antigos ainda tem, ó. Que aí você, né, tem a noção. Mas vamos lá, agora vai aqui do Fantasma, né? Fantasma basicamente aqui, ó, não tem do Carylex porque o Carylex é novo, mas o Carylex fica aqui, né, nessa opção. E eu fiz uma série, mano, acho que de umas 2 semanas aí usando o time Fantasma. Todas as opções que eu achava mais interessante, né? Eu fiz aí, tá? Pra vocês, né, ter noção, tá? O Carylex é o Pokémon principal, entre aspas, né, do time, juntamente com a Lunala. Beleza? Os dois são imprescindíveis no time Fantasma, porque o time Fantasma tem uma força, tá? Um é dano, né, o dano puro do time, causa muito debuff também. E a Lunala, basicamente, o suporte e a sobrevivência do time. Esses dois são muito essenciais. Qual seria o terceiro? O ideal seria o Upa, tá? Porque eu acho o Upa com umas habilidades muito interessantes. Se você der uma lida, mano, você vai entender. Que ele causa muita redução de dano, rouba rage, reduz a defesa dos alvos, faz os alvos tomar mais dano. E ainda tem aquele controle do portal que dá o ultimate dele, que é muito interessante, né? Dependendo de se você souber usar, né? Você assistindo o vídeo, você vai entender, tá? A mecânica dele, né? A mecânica por trás. E aí você vai ter uma noção, uma ideia, né? Bacana de time Fantasma. Basicamente é esse aqui, mano. O time mais barateado dentro do jogo, né? É esse o time Metal, beleza? Porque o Metal agrega S+, também. Tem até 6, tem mais de 6 opções hoje em dia. Com o Lucario que veio aí, né? Semana agora, domingo agora, faz o 8º Pokémon S+, do time Metal. Que funciona no Metal Lutador, né? Até então. Show de bola? E aqui é o time, né? Até então, Fantasminha. Vou botar aqui em campo. Claro que não tem o Carylex pra, né, mostrar aí pra vocês, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Ó, primeira passiva aqui. Já tem 2 passivas rolando. Primeiro, tá vendo essa aura negra aqui, essa corrente aqui? Isso aqui é passiva da Lunala, tá, rapaziada? A passiva de você ter ela 8 estrelas, ela já inicialmente bloqueia um Pokémon logo de campo, logo de início. O que seria esse bloqueio? Aquele Pokémon ali tem um debuff, né? É a Lua Solitária, eu não lembro de cabeça, mas eu sei que ele não consegue receber ajuda de outros Pokémons ou interagir com outros Pokémons. Basicamente ele fica isolado. Beleza? É um tipo de controle que não impede dele fazer ação, tá? Mas impede que ele ganhe ajuda, buffs, né? Esse tipo de coisa, tá? Então vem o Machado, né? Lutador que causa muito dano a princípio, beleza? Vem a Giratina, né? Ó, que você viu que ela já mudou de forma, né? Ela tá na forma normal, entrou em campo, já mudou de forma e mudou o campo, tá? Aqui é passiva dela, se a sua estiver bem upada, no caso 11 estrelas aí, ela, né, carrega, mano, uma quantidade de almas, tá? Ela precisa carregar um tanto de almas aí, até no máximo 6, para poder mudar, né, de forma, que essa aqui é a forma origem dela, forma original. E ela muda o campo causando debuff, né, nos alvos inimigos. Tá vendo que eles todos receberam tipo um raiozinho aqui atrás, ó? Porque não dá pra mostrar, mano, que o jogo ainda, atualmente, ele não tem a opção de mostrar os efeitos de buffs e debuff, tá? Mas futuramente vai ter, tá? Então assim, ela instantil, consegue dar uma ult em área, em todo mundo, tá? Sem gastar rage, né? Essa é a vantagem dela. Então basicamente ela tem 2 ult. Uma ult na forma normal dela, que é aquela forma das pernas lá, né? Cetompeia. E essa forma dela original, que é tipo a forma serpentina dela.
Então, basicamente, ela ulta, causa dano em todo mundo, tem chance de ela tira rage, né, dos Pokémon, e tem chance de causar esse Amaterasu aqui, né? Se eu me engano, se ela for fullpada com os Remove, eu acho que até em 4 alvos, né? Só que tem uma chance de acontecer, tá? Não é certeza. E essa chama causa dano, né? De acordo com a vida máxima dela em uma certa porcentagem, tá? E tem chance de tirar mais rage ainda do alvo quando o alvo for fazer ação. Então é bem chato, tá? Ela ajuda muito o time nesse sentido, ela atrasa, né? Aí vem a Lunala, skill, né? A skill dela tem, né, a passiva de deixar até 2 Pokémon seus invisíveis. Então essa aqui é uma vantagem muito foda, tá? Aí vem um Gengar, né? Com suas habilidades de debuff. Ele tem uma passiva interessante de ficar mudando de posição. O ideal é ele ficar na backline, tá, rapaziada? Por quê? Quando ele tá atrás, ele ganha aumento de dano. Ele causa mais dano, tá? Na backline. Só que assim, ele tem uns efeitos, tanto na ult como na skill dele, que é essa aqui, boneca amaldiçoada. Basicamente, ele dá skill, amaldiçoa o alvo que ele acerta, causando, né, muito debuff. E vira essa boneca aí que recebe, eu acho que até 2 ou 3 danos. Então, assim, ele meio que não sofre dano. Então, tecnicamente, ele tanca, né? Tecnicamente, tá? Ele tanca trocando, né, a posição do Pokémon que estiver à frente dele, né? Ele troca de posição. E quando ele ulta, né, no caso aí, até então, ele tem o lance de... Ó, ele fica amaldiçoando os alvos, tá vendo? Fica as caveirinhas, né? Isso aí é o que acontece quando ataca uma boneca. Fica essas caveirinhas aqui que são, né, o modo pesadelo. Que aí é onde o Pokémon perde, né, o agro de ataques. Tipo assim, ele diminui o agro. Tipo, ele acerta 2, 3 alvos, ele vai acertar só um, certo? Por isso que o Gengar é muito interessante no time fantasma. Claro que ele tem que sobreviver, então ele tem que ser bem upado para poder, né, ficar ali vivo, efetuando seus danos, seus debuffs. Ele é um DPS debuff, na realidade. Show de bola. Aí Machado, né, um DPSzinho, tá? Então, pra mim ele tá bem fraco atualmente, tá? Ele já foi bem mais forte, mas depois do nerf ele ficou bem ruimzinho, na minha opinião. Tá? Então fica bem complicado de ser usado. E o Upa, como eu digo, ó, tá vendo? Ele solta esses anel aqui na frontline, mano. Fica nos Pokémon. Esses anel diminui, né? Reduz aí o status, né, dos Pokémon. Ou seja, ele reduz todos os status, 6 status, né, do Pokémon em si. Então os Pokémon basicamente ficam mais fracos. Então esse é o combo do time fantasma, né? Debuff, né? Muito debuff, controle, redução de fúria, certo? E fica invisível, ou seja, você não consegue acertar eles, a menos que seja um dano em área e tem alguém ali moscando, né? Se você assistir o vídeo dos combates que eu fiz com o time fantasma, vocês vão ter uma ideia, né? Às vezes fica alguém moscando ali, não fica invisível, aí o dano em área bate nele e faz acertar os outros alvos, tá? Mas não se preocupe, né? Quando o time fica invisível, a Lunala, né, tem a passiva de aumentar a redução de dano do T6. Então o time fica mais tanque. Beleza? Não apanha tanto. Mas mesmo assim ainda apanha, mano. É coisa de doido. E o Carylex combina no time ali porque ele tem né, o extrator lá de alma, tira a alma do boneco, o boneco fica meio papel, aí os seus Pokémon fantasma bate, causa muito mais dano nessa alma. Se quebrar essa alma, o boneco, basicamente o Pokémon ali, toma um dano muito alto, certo? Se ele conseguir quebrar a alma ali dos, né, personagens que ele tira a alma, certo? Ele consegue fazer isso, eu acho, na skill. E, não, na skill não, se tiver o item, né, ele consegue fazer um ataque básico na skill, mas particularmente ele só tira alma na passiva da Ultimate, né, show de bola. Então é isso, né, basicamente. E aqui, mano, vou fazer aqui, né, o time terrestre. Time terrestre, mas basicamente, rapaziada, é o time que eu acho que os caras estão usando aqui ainda. Só com algumas mudanças, né. Pronto, o time terra seria aqui, ó, com Garchomp, né, como eu digo, ó, Mega Diance, Tyranitar, né, pra fazer a Tempestade de Areia. Aí ele buffa mais ainda o time terra. O Groudon, né, que faz uma composição muito boa. Aí tem um novo, né, que é o WK, né, que é o novo Pokémon SS aí que chegou no jogo. E pra agregar o time, né, tanto Dragão, Fire e Gelo, né. Atualmente mais Dragão porque é o que tem atualmente, tá? Pokémon de Gelo vai vir só mais lá pra frente, tá? E nem vai vir tantas opções. Até então só tem 2 pra vir, né, que é o Ice Carylex e o outro é o Mega Abyssnow, né. Abyssnow, acho que é assim. Tá? Abyssnow Manou, Abomasnow, algo assim, mano. Eu nunca decoro o nome daquele bicho. Mas basicamente, né? Então assim, o time gelo não vai ter uma relevância tão grande atualmente, tá? Eu acho que falta mais um DPS, né? Assim, um DPS de responsabilidade, tá? Pro time. Porque até então é só tanque, suporte e um DPS de skill, né? Que é mais pra causa debuff. Né? Assim, um dano puro ainda não tem. Então, né, aqui seria o time terra com o Garchomp, só que aqui, em vez da Rayquaza, o Ziggy. Pronto, aí você fecha um time dragão terra, né? Focado na passiva aí da Tempestade de Areia. Então, assim, é um time bem mais interessante. Só que aqui usa Mega Rayquaza, né? Que aí fica mais caro porque é mais outro SS. Então aqui é só pra quem tem condições, né? Basicamente são 4 SS no time, tá? Então fica bem mais caro aí, né? Você tentar compor, né, um time nessa magnitude, tá, rapaziada? Show de bola? Então, basicamente é isso. Ok, né? Aí faz o time terra, né? Com o Garchomp, que eu acho um DPS muito foda, tá? Ele, pra mim, agrega muito no time terra, porque tem muita passiva, mano.
Porque aí, aquele lance que eu falei que o time é todo focado em time de dano de passiva, ele tem um dano absurdo, um dano bruto, um dano explosivo, né? Que é aquele Pokémon que bate pra explodir mesmo o inimigo, tá? Se ele não mata, ele deixa aleijado, né? Basicamente isso. Show de bola? Então é isso, né? Sobre os 3 times aí, né? Pra vocês terem um entendimento, né? Na série, super série de vídeos sérios sobre times e suas tipagens. Então, tá? Cada um aí tem relevância, tá? Então, assim, tem time que é muito caro, tá? Então, assim, né? É mais pra quem gosta de investir, quem vai investir pesado, né? Tipo, aí tem uns times das Mega SS aí, seria opcional caso você queira. Pra quem não tem como gastar tanto, aí vem uns times que é mais barateado, que você só usa um SS, até então, que é o time da Baleia, que é o time Água. Aí vem um time da Diança, que só tem a Diança, entendeu? Agora, assim, time Terra, time Dragão, já são times mais caros, tá? Porque aí você bota, né, muito Pokémon SS pro time ali ter, né, uma, vamos supor assim, uma agressividade melhor, né? Uma combinação entre passivas mais forte, beleza? Então é isso, né? Videozinho aí só pra vocês terem aquela noção marota. Valeu, até a próxima, baby, espero que tenham curtido, né? E deixado o seu like. Lembrando que na descrição dos vídeos sempre deixo aí o link para você fazer a sua conta, né? No Megamon Global. E o link para você também fazer o download aí do game, certo? Então, valeu, é nóis, até a próxima.